Nesse vídeo, de uma vez por todas, a gente vai entender o mercado das criptomoedas. O que é, como que funciona, quais os riscos e como que você pode ganhar dinheiro com isso. Vamos lá, a ideia desse vídeo é te passar um panorama geral sobre o mercado para você que está pensando ou já começou a investir, mas ainda não entende muito a fundo como que as coisas funcionam. Primeiro de tudo, o que são criptomoedas? Criptomoedas nada mais é do que um nome genérico para uma moeda digital e descentralizada. Ela é digital porque, obviamente, só está na internet, e descentralizada porque não tem nenhum órgão, governo, instituição que regulamenta. É a própria base de usuários que faz toda a validação de todas as transações. Então a criptomoeda basicamente é um código que está armazenado numa rede gigante, numa base de dados enorme, chamada blockchain. E o que é a blockchain? Ela nada mais é do que um enorme registro de todas as transações. É um banco de dados público que consta todo o histórico de todas as transações feitas de cada unidade da criptomoeda. E como não existe uma autoridade central que está de olho, que valida, que acompanha todas essas transações, elas são validadas justamente pela própria base de usuários, que vão gravá-las nessa blockchain e garantir que, inclusive, uma fração da criptomoeda não tenha sido usada, por exemplo, em duplicidade. Essa validação é chamada de mineração. E quem faz essa mineração são os chamados mineradores. E qual é a vantagem dessa mineração? Quando o minerador está fazendo essa validação das transações, usando o seu poder computacional para isso, ele é recompensado com novas unidades da criptomoeda que vão ser geradas e entregues diretamente para ele. Por isso é uma mineração. Ele está gerando novas unidades de criptomoeda a partir do momento que está validando transações antigas de códigos que já existem na rede. Então pensa que existem pessoas, empresas que montam unidades gigantescas de mineração, são as chamadas fazendas de mineração, compostas por milhares de placas de vídeos, de computadores, para poder ficar fazendo essas validações. Geralmente isso é feito em países que o custo de energia elétrica é bem mais baixo, mas a partir do momento que essas validações estão ocorrendo, essas pessoas e empresas são recompensadas com novas unidades da criptomoeda. Mas legal, você está falando de criptomoeda, isso daí seria o Bitcoin? Sim, o Bitcoin é uma das quase 5.000 criptomoedas que existem hoje em dia. O Bitcoin é a mais famosa porque ela foi a primeira. Ela foi feita lá em 2008, foi no meio da crise global que tinha acontecido lá nos Estados Unidos, por causa dos bancos, das hipotecas, enfim. Então um programador, que tem um pseudônimo de Satoshi Nakamoto, teoricamente ninguém sabe quem esse cara é, ele criou toda essa estrutura com a ideia de criar um dinheiro descentralizado que não dependesse de bancos, que não dependesse de toda a estrutura global do jeito que já era montada, para poder justamente substituir o dinheiro físico e com isso a gente não ter mais a necessidade de ter um banco, de ter uma instituição financeira para fazer o intermédio de todas as operações. Inclusive, um parênteses aqui, a unidade menor do Bitcoin, porque o Bitcoin vale muito, é muito grande, né? Então quando você compra, vende alguma coisa, você pega uma fração do Bitcoin, essa fração chama-se Satoshi, em homenagem ao criador, ao Satoshi Nakamoto. Hoje, abril de 2021, um Bitcoin vale aí muita grana, 300 mil reais, mais ou menos 50, 60 mil dólares. Mas 11 anos atrás, em 2010, 22 de maio de 2010, tem um dia histórico, né, que com certeza vai revolucionar a história da humanidade como um todo, que é chamado Pizza Day. Pizza Day porque um cara comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Obviamente, na época o Bitcoin valia alguns centavos, então 10 mil Bitcoins devia dar ali o valor de 2 pizzas. Mas se a gente for pensar nos dias de hoje, 300 mil reais o Bitcoin, 10 mil Bitcoins seriam 3 bilhões de reais. Foi o que o cara pagou, a valor presente nessas 2 pizzas aí. Então só pra gente ter uma noção da valorização do mercado, antigamente 10 mil bitcoins compravam, 10 anos atrás 10 mil bitcoins compravam 2 pizzas, hoje 10 mil bitcoins valem aí 3 bilhões de reais. Se o dono da pizzaria guardou esses bitcoins, hoje ele é um bilionário por causa disso. Mas bom, Bitcoin é a única criptomoeda? Não, como a gente falou, tem quase 5.000 criptomoedas aí hoje em dia, qualquer um faz uma criptomoeda se quiser hoje em dia, mas todas essas criptomoedas que não o Bitcoin são chamadas de altcoins, ou alternative coins, que são as alternativas perante o Bitcoin. A maioria delas funciona na mesma lógica que o Bitcoin, no sentido de oferta e demanda. Então o valor dela vai ser determinado enquanto a gente está querendo comprar, quanto a gente está querendo vender, preço de mercado, Se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. Mas dentro das altcoins existe uma categoria das stablecoins, que são as moedas estáveis, ou seja, elas têm um valor fixo que está atrelado a alguma coisa, mais comumente com o dólar. Então,
uma unidade da criptomoeda vale $1 e o preço não fica variando, né, conforme as outras ficam. Ela sempre está relacionada a $1. Tem um site que é chamado CoinMarketCap, que é muito legal, que você consegue ver as informações, tamanho de mercado, gráficos, enfim, de todas as criptomoedas. Então, se você entra lá, você consegue ver as mais famosas ali, Bitcoin, Ethereum, Ripple, consegue ver as stablecoins aqui também, enfim, tem bastante informação legal. A Dogecoin é uma criptomoeda que foi promovida pelo Elon Musk, né, o criador da Tesla. Então depois que ele tweetou lá sobre a Dogecoin, o preço subiu absurdamente. Então hoje ela tem um valor de mercado gigante, muito por causa desse tweet. Vamos ver aí nas próximas semanas, próximos meses, se vai manter esse valor de mercado, se realmente a criptomoeda vai entregar alguma função de fato e não só uma especulação porque o cara tweetou. Legal, mas como que eu compro criptomoeda? Você compra através de uma corretora, de uma exchange. Aqui no Brasil a gente tem várias corretoras, tem algumas bem grandes, bem famosas, como o Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin Trade, e até as internacionais tem muitas começando uma operação em reais aqui no Brasil, porque vem o potencial do mercado, como por exemplo a Binance, que é a maior de todas. Então a gente já consegue fazer compra de criptomoeda, fazendo depósito, transferindo via Pix e transformando o real na criptomoeda que você quiser. Legal, comprei. Quero esperar isso daí valorizar. Como que eu guardo a criptomoeda? Basicamente você tem 3 opções. A primeira delas, que não é muito recomendada, é você deixar lá na exchange. Daí você espera ver o que vai acontecer, mas não é muito recomendado, a não ser que você queira ficar fazendo trade, né? Compra, vende, compra outra, enfim. Aí tudo bem, você precisa dessa agilidade. Mas se não, não é recomendado, porque aquela criptomoeda não vai estar com você, vai estar com a exchange. Vai que ela sofre um ataque hacker, por exemplo, como já aconteceu outras vezes, você pode perder todo o seu dinheiro, né? Ela não vai conseguir te pagar. Então, é a forma menos segura de você guardar suas criptomoedas, mantendo numa exchange. A segunda forma, que daí já é uma forma muito melhor e muito mais segura, particularmente a forma que eu uso, é você deixar dentro de uma carteira virtual. Então, Bitcoin, Ethereum e as outras maiores moedas, a gente pode deixar na blockchain.com, por exemplo, que é uma carteira virtual, criptografada, você tem diversas camadas ali de segurança, coloca senha, coloca autenticador, coloca um monte de coisa e você deixa ali sua moeda virtual. A pessoa só vai conseguir de fato roubar essas informações, né? Roubar o seu dinheiro se ela tiver todos esses mecanismos que você tem de proteção, né? Tem que ter sua senha, tem que ter seu celular com autenticador, tem que ter tudo. Então uma boa forma para você que está começando ali no mercado, não tem muito dinheiro, quer comprar para daqui a pouco vender, enfim, é deixar ali numa carteira virtual que também é chamada de carteira quente, né? Hot Wallet, que você consegue fazer essas transações também rapidamente. Está na sua carteira, você manda para a exchange, da exchange você volta para sua carteira de maneira muito simples. E a terceira forma, que é a forma mais segura de todos, mas que obviamente também vai dar um pouco mais de trabalho, vai perder um pouquinho da agilidade, que é você passar por uma carteira fria, que é você sair do mundo digital, do online e trazer para o offline. Então você pode instalar uma carteira fria no seu computador, então você salva ali a sua criptomoeda direto no seu computador, ou até mesmo usa alguns dispositivos que é muito parecido com um pendrive, né? O mais famoso é de uma empresa que chama Ledger, que você salva, né, a criptomoeda dentro desse dispositivo. Então além da criptografia, da senha, de tudo mais, a pessoa, se quiser roubar sua criptomoeda, ela tem que roubar esse dispositivo também. Enfim, isso é uma hardware wallet, né? Uma carteira no hardware, então é a forma mais segura de você conseguir armazenar suas criptomoedas. Mas de novo, eu não acredito que tenha necessidade, a não ser que você tenha uma quantia muito grande ou vai deixar ela lá parada por muitos anos, senão deixa ali numa carteira digital na blockchain, por exemplo, blockchain.com, que já vai estar suficientemente segura e permitindo também que você tenha certa agilidade caso você queira comprar, vender e fazer outras coisas. E beleza, como que eu ganho dinheiro com criptomoeda? O mais comum é você comprar num bom momento e esperar o futuro, né? Pensa pessoas que compraram Bitcoin lá atrás por alguns centavos, ou por alguns dólares, ou por algumas centenas de dólares, e hoje tem aí um Bitcoin valendo dezenas de milhares de dólares. Ganharam muito dinheiro. Uma pessoa que investiu ali algumas centenas de dólares, hoje pode estar milionária, talvez bilionária. E se a gente pensar que tem muita gente que vê uma perspectiva futura do Bitcoin, por exemplo, quando ele de fato começar a ser utilizado para transações, para compra, venda, de valer mais do que $1 milhão um Bitcoin. Então, nessa perspectiva, você comprar hoje a $60 mil, pode considerar que ele está barato também, mas claro, o futuro é muito incerto e a gente só vai saber mesmo quando ele chegar. Você pode também fazer trade, por exemplo, e nesse momento as stablecoins são muito úteis. Então, por exemplo, você vai lá e compra Bitcoin quando ele está num valor mais baixo, quando ele bate um pico e você considera que está num bom momento de venda, você vende e troca por uma stablecoin que está ali atrelada ao dólar. Quando o Bitcoin bate um valor baixo de novo, você vai lá e transfere para Bitcoin e fica ganhando aí nessa transação. Isso daí, obviamente, é para pessoas mais experientes, não é fácil fazer isso. Geralmente, quem se aventura nesse mercado
perde dinheiro, então só faça, se aventure de fato, se você tiver uma bagagem bastante grande para poder fazer isso. Por último, você pode se tornar um minerador, você pode minerar, como a gente falou no começo, uma criptomoeda, Bitcoin, o mais comum hoje em dia, o mais famoso, né, que dá para ganhar mais dinheiro é minerar Ethereum, mas para isso você vai ter que montar um computador bem potente para ganhar ali 5, 6, 7 dólares por dia. Então, existe muito risco nisso, porque você vai gastar muito dinheiro aqui no Brasil para montar um computador desse, ele pode quebrar rapidinho, porque ele vai estar em alta performance o tempo todo, o custo da energia é muito alto, enfim. Então, se é para minerar uma criptomoeda, você tem que estudar bastante o mercado, você tem que entender disso, não se aventura por aí simplesmente achando que vai ganhar dinheiro, ou coloca o seu computador, seu notebook do dia a dia, porque provavelmente ele vai quebrar e o custo de consertar ele ou de comprar um novo vai ser maior do que o que você ganhou minerando aquelas criptomoedas. Por fim, riscos. Quais são os riscos de você adentrar nesse mercado das criptomoedas? O maior risco é a volatilidade. É um mercado extremamente volátil, talvez o mercado mais volátil de todos. Se a gente olhar lá para o passado, 2018, finalzinho do ano, o Bitcoin tinha batido uma máxima histórica de 18 mil dólares mais ou menos. Poucos meses depois, ele foi para menos de 4 mil dólares, ou seja, caiu 75%. Ou se a gente trazer para agora, abril de 2021, ele bateu ali quase 65 mil dólares. Um final de semana depois, começou a valer 52 mil. Então uma queda de 20% aí de uma semana para outra. É uma volatilidade muito grande. Quem não está acostumado com isso acaba se desesperando, compra na alta, vende na baixa, perde dinheiro e acaba não valendo a pena. Então a maior dica para você que está começando ou quer começar é: usa como uma diversificação, não compromete muito do seu capital. Os experts recomendam que você coloque 2, 3, até 5% da sua carteira de investimentos em criptomoedas. Por que isso? Se você sofreu uma queda muito grande, quiser sair, você vai absorver o lucro, não vai doer tanto assim. Agora, se você pegar um momento de subida, pegar uma crescente, uma valorização, mesmo esses 5% da sua carteira, você vai sentir uma valorização bem legal. Certo? Então espero que tenha clareado para você esse vídeo desse mercado que é tão promissor. Se você gostou desse conteúdo aqui no canal, deixa aqui nos comentários para a gente falar mais sobre criptomoeda e não esquece de se inscrever, dar o like no vídeo, porque fortalece pra caramba o nosso trabalho. Valeu, até a próxima!